Oi, gente! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais este vídeo. E antes que você brigue comigo, por que atrasou para postar? Eu não sei. Eu estou regravando esse vídeo pela terceira vez. Pense em alguém que está... Isso aí, eu estou muito irritado, mas o vídeo, por questão de honra, saiu. Vem comigo? Roda a vinheta. Para melhorar a tua experiência aqui no YouTube, solicito, ou melhor, recomendo que vá pausando. Vá pausando ao longo dos conceitos para fazer suas anotações e desenvolver melhor todo o conteúdo. Bora lá! Bem-vindo à nossa revisão de empresarial e tributário. Falaremos dos principais elementos voltados para a sua prova. Para começarmos, falaremos de títulos de créditos e seus princípios. Afinal, quais são os princípios do título de crédito? Bora lá? Primeiro princípio, eu irei falar para você, princípio da documentalidade. Ou seja, o título de crédito tem que ser escrito em documento corpóreo, não valendo a declaração oral, gravada ou não. Princípio, cartularidade ou incorporação. Trata-se da característica pela qual o crédito se incorpora ao documento, ou seja, se materializa no título. E assim, por exemplo, o direito de crédito de um cheque está incorporado nele, próprio, portanto, basta apresentá-lo ao banco sacado para exercer o direito. Princípio da força executiva. O titular do título de crédito tem o direito de ingressar diretamente ao processo de execução, pois o título de crédito tem força idêntica a uma sentença judicial transitada em julgado. Princípio da literalidade. A literalidade significa que só vale no título o que nele estiver escrito, não podendo fazer valer do que ali não constar. A letra exprime fielmente quanto vale e vale nominalmente quanto exprime. Princípio do formalismo. O título de crédito, ele é formal. Em princípio, se faltar uma palavra que por força de lei nele deveria constar, o documento perderá seu valor de título de crédito. Exige-se que o título de crédito seja revestido de formalismo, pois sem ele não haverá os demais princípios, ou seja, não haverá de ser invocado em razão da autonomia, da literalidade ou da abstração. Princípio da solidariedade. Todas as obrigações constantes no título são solidárias, pois cada um dos coobrigados, sacador, aceitante, emitente, endossante ou avalista, pode ser chamado a responder pela totalidade da dívida. Princípio da autonomia ou independência. A autonomia do título significa que cada pessoa que se comprometer no título assume uma obrigação independente das obrigações pelos outros que forem assumidas, não existindo vinculação das obrigações. A autonomia é a desvinculação da causa do título em relação a todos coobrigados. Princípio da abstração. Os direitos decorrentes do título de crédito são abstratos, não dependendo do negócio que deu origem ao título. Nada mais é do que o aspecto da autonomia, pois o próprio título também é desvinculado da causa. Princípio da circulação tem como finalidade facilitar a operação de crédito e a transmissão dos direitos neles incorporados. A transmissão dá-se regularmente pela tradição ou pelo endosso a terceiro de boa-fé. Vamos
Vamos falar um pouco sobre a taxa Selic? Pois vem comigo. A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controle da inflação, pois ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. No caso, ela diz respeito à taxa de juros apuradas nas operações de empréstimos de um dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos de públicos federais como garantia. O Banco Central opera no mercado de títulos públicos para que a taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta da Selic, definidas na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, ou também chamado de Copom. O nome da taxa Selic vem da sigla do Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O sistema é uma infraestrutura do mercado financeiro administrado pelo Banco Central. Além disso, é importante ressaltar que nele são transacionados títulos públicos federais. A taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados nesse sistema correspondem à taxa Selic. Vamos falar um pouco sobre o conceito de tributo. Venha comigo a partir de agora. Antes de mais nada, é importante nós destacarmos que o CTN, ou seja, o Código Tributário Nacional, foi recepcionado à luz da Constituição Federal, como lei complementar das normas gerais, dispondo sobre a instituição e a cobrança de tributos, nos moldes do artigo 146 da Constituição. Além disso, podemos definir o conceito de tributo nos termos do artigo 3º do nosso CTN, como tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não continua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Mas, além disso, é importante nós entendermos o que significa cada terminologia deste conceito. Logo, acompanhe aqui. Vamos falar desses elementos de forma individualizada? Vem comigo. Primeiramente, o que é uma prestação pecuniária? Prestação pecuniária diz respeito que o tributo ele deve ser pago por meio de moeda em dinheiro. Essa expressão aí, ou cujo valor nela se possa exprimir, autoriza a utilização de indexadores da economia como forma aí de atualizar a moeda, bem como uma dação em pagamento de bens imóveis. O Supremo Tribunal Federal ele entendeu que é possível a dação em pagamento de bens móveis, desde que não venha ferir a lei de licitações públicas, segundo a nossa norma jurídica vigente, segundo a norma jurídica atual. Além disso, podemos verificar o que diz respeito à noção de compulsório instituído por lei. Neste caso, a obrigatoriedade no pagamento de tributos decorre exatamente pelo fato de serem instituídos em lei, aplicando a máxima do princípio da legalidade tributária. Como regra, os tributos serão instituídos por mera lei ordinária, por maioria simples, cabendo medida provisória pelo presidente da República, se houver relevância e urgência. Contudo, em algumas espécies tributárias, apenas seria possível instituir mediante lei complementar. Exemplo, empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais e contribuições sociais. Além disso, é importante nós destacarmos também a noção que nós temos sobre não constitui sanção por ato ilícito. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que os tributos não são instituídos como forma de punir os contribuintes, mas apenas com a intenção de colaborar com a manutenção da máquina pública. As penalidades, ou seja, as multas, são consideradas sanções pelo cometimento de ilícitos. Os tributos não.
Ufa, quanta coisa, né? Mas vamos para mais um elemento de estudo? Quando a gente falar de cobrança vinculada, significa que a cobrança é realizada pela administração fiscal e deve ser feita de maneira vinculada, o que não comporta, nesse tipo de situação, análise de conveniência ou oportunidade, no caso, a famosa discricionariedade. Agora, vamos falar um pouco sobre as espécies tributárias? Pois bem, venha comigo a partir de agora. Inicialmente, é importante conceituarmos o que vem a ser o tributo. O tributo, já narrado a partir da interpretação do artigo 3º do Código Tributário Nacional, ele pode ser compreendido como um gênero que se divide em 5 espécies tributárias. Quais são elas, professor? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Vamos estudar cada uma delas? Acompanhe comigo neste instante. Pois bem, para iniciarmos, vamos falar o conceito de impostos, previsto lá no artigo 16 do CTN. CTN, Código Tributário Nacional, hein? Não vai falando aí que é Centro de Tradições Nordestinas, embora não seja uma má ideia aí no CTN, né? Comer um cuscuz, comer uma carne seca, que delícia. Pois bem, sobre os impostos, eles incidem sobre as manifestações de riqueza e independem de qualquer contrapartida individualizada do poder público ao contribuinte. Portanto, podemos dizer que é um tributo não vinculado. Eles se dividem em impostos federais, estaduais, municipais e distritais. Sobre os impostos federais, a previsão se encontra nos artigos 153 e 154 da Constituição. Podemos citar aqui, dentre eles, imposto de importação, exportação, o imposto de renda, IPI e IOF, imposto territorial rural, os residuais e os extraordinários de guerra. Já no tocante aos impostos estaduais, cuja previsão se encontra lá no 155 da Constituição, citamos o ITCMD, o ICMS e o bendito do IPVA. Quanto aos impostos municipais, artigo 156 da Constituição, IPTU, ITBI e imposto sobre serviços de qualquer natureza. Os impostos distritais é uma mistura dos impostos municipais com os estaduais e estão previstos nos artigos 147 e 155 da Constituição. Nota-se, há uma mescla de ITCMD, ICMS, IPVA, IPTU, ITBI e ISS. Sobre as taxas, artigo 77 do CTN, diferentemente dos impostos, para instituição e cobrança das taxas, o poder público realizará alguma contraprestação. Por isso, podemos falar que ele é um tributo vinculado. As taxas se dividirão em taxa de polícia ou taxa de serviço público. A taxa de polícia é devida pelo exercício do poder de polícia administrativa, artigo 78 do CTN. Por exemplo, eu me chamo Isabelle e resolvi abrir um restaurante. Logo, para eu abrir esse restaurante, eu preciso pagar um alvará para quê? Para que funcione o meu restaurante. Quando eu pago esse alvará, eu pago para que um agente fiscal sanitário vá até meu estabelecimento me fiscalizar, posto que minha atividade individual coloca em risco a coletividade. Já na taxa de serviço público, é pela utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e também divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Artigo 79 do CTN. Exemplo, quando eu pago uma taxa para emitir o meu passaporte para eu viajar o mundo. Contribuições de melhoria. Uma outra espécie tributária. No caso das contribuições de melhoria, previsão no artigo 81 do CTN, será instituído quando ocorrerem valorização imobiliária decorrente de obras públicas, famoso VIP. Portanto, podemos dizer que ele é um tributo vinculado, posto que ele é vinculado à realização de uma obra pública e que enseja valorização imobiliária. Exemplo,
constrói-se uma praça perto da minha casa e isso acarreta valorização no meu imóvel. No caso da contribuição de melhoria, ela precisa de alguns requisitos, tais como, para a cobrança desse tributo ser aplicada, deve ocorrer o quê? Uma publicação prévia de elementos, prazo para defesa e julgamento administrativo, tal como previsão do artigo 82 do CTN. Além disso, deve-se observar alguns limites. O poder público deverá, para a cobrança da contribuição, respeitar o limite total, que não poderá recolher mais do que o valor total gasto na realização da obra, e o limite individual. O pagamento será realizado de forma proporcional à valorização que cada imóvel obteve individualmente. Empréstimos compulsórios, artigo 148 da Constituição Federal. Espécie tributária de competência exclusiva da União, com previsão constitucional, autorizando a instituição, por meio de lei complementar, obrigando a população a conceder os empréstimos. Neste caso, para que o mesmo seja criado, há-se a necessidade de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, e investimento público de caráter urgente e relevante e que impacte na vida social, ou seja, de interesse nacional. Contribuições especiais, artigo 149 e 149-A da Constituição. Essas contribuições especiais são tributos criados com o objetivo de arrecadar valores para o poder público atuar em áreas específicas. Portanto, é um tributo finalístico. As contribuições sociais, em regra, será de competência da União, como forma de atuar no segmento dos direitos sociais, artigo 6º da Constituição. Entre elas, destacam-se aqueles destinados à Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde, ou seja, artigo 95 da Constituição. No caso da CID, contribuições de intervenção no domínio econômico instituídos pela União, como forma de atuar em segmentos financeiros, servem para estimular ou desestimular atividades. Entre elas, podemos citar o CID do combustível, artigo 177, parágrafo 4º da Constituição. No caso das corporativas, elas também são de competência da União e realiza a instituição dessas contribuições para munir os sindicatos e conselhos profissionais de receitas para a realização de suas atividades. É um clássico exemplo de parafiscalidade, em que a União institui, mas quem exerce a capacidade tributária ativa, ou seja, arrecada, fiscaliza e executa, será outra pessoa jurídica de direito público. No caso da COSIP, artigo 149-A da Constituição, trata-se da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública e será de competência dos municípios e Distrito Federal, exatamente para arrecadar receita na prestação de tal serviço, visto que ela não pode ser cobrada como taxa. Acrescentada por meio da Emenda Constitucional 39 de 2002, para subir as inconstitucionalidades da taxa de iluminação pública, conforme previsão na súmula 670 do STF e súmula vinculante 41. Pois bem, meu filho, não doeu. Eu terminei aqui a nossa revisão. Espero que você tenha gostado. Estude bastante para a sua prova. Vai dar certo. E eu tenho certeza que você vai arrebentar. Firme aí nos estudos. E não se esqueça de deixar o seu like, seu joinha aí para o professor. Posso contar com você? Se inscreva aí no meu canal, @ProfGuilhermeDeLuca, e mande para os amigos também. Pô, deu trabalho fazer essa revisão para você. Tive que gravar 2 vezes. Então não custa nada aí deixar o joinha, um comentário, dar uma engajada. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.